Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje é terça-feira da sexta semana do Tempo Comum. Vamos meditar um pouquinho do Evangelho da Santa Missa de hoje, segundo São Marcos. Eles haviam esquecido de levar pães e tinham apenas um pão no barco. Ele recomendou então: cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles, no entanto, refletiam entre si, porque não tinham pães. Mas, percebendo ele, disse: por que pensais que é por não terdes pães? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Tendes o coração endurecido? Tendes olhos e não vedes? Ouvidos e não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para 5.000 homens? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Disseram-lhe: 12. E dos 7 para 4.000, quantos cestos de pedaços recolhestes? Disseram: 7. Então lhes disse: nem assim compreendeis? Então Jesus adverte hoje os discípulos sobre o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Fermento é aquilo que incha, que faz crescer, né? Então Jesus fala: cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes, a hipocrisia, cuidado, para não inchar-vos de orgulho. Porque qual era o problema de Herodes? Herodes era da descendência de Abraão, mas pela parte de Ismael, não de Isaac. Ele era dos ismaelitas, da Idumeia, mas o seu pai, Herodes, o grande, aquele que da época de que Jesus nasceu, mandou matar as crianças de Belém, lembram, né? Esse Herodes agora é filho daquele. Ele governava a Idumeia e a Galileia. E ele queria conhecer Jesus, tinha curiosidade para conhecer Jesus. Mas para que ele queria conhecer Jesus? Lembram, até no filme da Paixão de Cristo, do Mel Gibson, mostra que Pilatos mandou Jesus para Herodes, porque Jesus era o Galileu e a Galileia pertencia ao reinado de Herodes. Mas ele queria conhecer Jesus por curiosidade, para ver Jesus fazer algum milagre para ele. Era só para isso que ele queria conhecer Jesus, por curiosidade, e para que Jesus fizesse algum milagre. Só isso. Não tinha uma intenção de seguir a Cristo, não tinha uma intenção de servir a Deus, de se converter, de mudar de vida, de deixar o pecado. Era algo muito superficial, porque Herodes era cheio de si. Se bastava a si mesmo, porque era rei, achava que ele era o rei, ele era o cara e se bastava a si mesmo. Mas Jesus era só para curiosidade, para fazer algum milagre para ele. Os fariseus eram também da descendência de Abraão, porém era do povo eleito, do povo escolhido, da descendência de Isaac, Jacó, das tribos do povo de Deus. Eles também tinham esse fermento, fala Jesus, e o fermento dos fariseus era a hipocrisia. Era do povo escolhido, aparentavam que cumpriam as leis de Deus, mas era só aparência. E se enchavam de orgulho por isso, considerando-se melhores que os outros, mas era só aparência, porque Jesus conhecia os corações e sabia que nos corações deles estavam cheios de idolatria, de amor ao dinheiro, de hipocrisia, de impurezas, tais quais sepulcros caiados. Então Jesus adverte os seus discípulos para não terem esse fermento, nem de Herodes, nem dos fariseus, dentro deles. Porém, eles não entendem isso. E falam: ele deve estar falando isso porque só trouxemos um pão. Jesus fala: não entendes nada do que eu estou falando? Será que eu não posso multiplicar só esse pão que vocês trouxeram? Lembra quando eu multipliquei 5 para 5.000 homens? E vocês ainda recolheram 12 cestos.
Lembra quando eu multipliquei 7 para 4.000 homens, vocês recolheram ainda 7 cestos? Não estou falando disso, eu posso multiplicar esse pão. Eu estou falando de algo muito mais profundo. Estou falando do amor de Deus. Estou falando do verdadeiro pão, que era Ele mesmo. Eles estavam ali com o verdadeiro pão descido do céu, Jesus Cristo, que é o alimento que nos traz vida plena, o alimento vindo do céu, o alimento de vida eterna, e eles preocupados com o pão material. Jesus queria dar-lhes muito mais, mas eles ainda não entendiam nada. Estavam buscando a Cristo de uma forma muito material ainda. Estavam buscando a Cristo de uma forma muito superficial. Talvez como Herodes para um milagre, talvez ainda querendo cumprir alguma lei de Cristo, mas ainda não tinham entendido lá no fundo que Cristo era o verdadeiro Deus, que Cristo tem uma vida eterna para dar a eles e a todos nós. Então é uma palavra que também nos leva a refletir. Para quem estamos buscando Cristo? Será que é só para Ele resolver algum problema nosso? Alguma coisa de que nós precisamos? Ou estamos buscando Ele para quê? É para ter vida eterna. É para ter vida nova. Porque Ele é o único que tem um alimento que nos sacia. Ele é o único que tem palavras de vida eterna. Ele é o único capaz de nos amar do jeito que somos. Estamos buscando a Ele porque Ele é o único que perdoa os nossos pecados, que nos redime, que nos reconcilia com Deus e que pode nos dar o céu, a vida eterna. Por isso estamos seguindo a Cristo, por isso buscamos a Cristo. Não podemos buscar a Cristo de uma forma infantil, superficial ou interesseira, não. Estamos buscando a Ele para fazer a sua vontade. Porque Ele realmente é a verdade revelada. Ele é Deus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, irmãos, que essa palavra nos abra os olhos, o coração e nos dê a fé verdadeira em Cristo. Não há outro pelo qual podemos ser salvos a não ser Jesus Cristo. Coragem e ânimo a todos. Que o Senhor, então, nos ajude através dessa palavra da liturgia de hoje. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.